Mas aí, desculpa até de tocar nesse assunto, mas você não acha que no seu caso também pode ter sido uma retaliação? Eu cheguei a pensar nisso. Num primeiro momento eu cheguei a pensar nisso. Você chegou a pensar, né? Porque você é um cara que fala basicamente sobre isso, de uma coisa que estava encoberto, de repente você traz à tona, e os caras falaram, a gente tem que calar esse cara, e vamos retalhar, não pode ser isso? Uma das ameaças, inclusive, que o satanismo faz, é caso você saia do satanismo e revele os seus segredos. Isso. Segredos, eu digo, a magia ritual, né? Isso eu nunca falei. Você nunca falou? Nunca falei porque é irrelevante, né? Então eu honrei o meu juramento e fiz isso para Deus. Jurei a Deus também. Né? Porque não traz relevância para ninguém. Vou ensinar bruxaria. Eu ensino modus operandi. Eu mostro o carro, a magia é isso aqui, é o carro. Só que eu tiro a chave, tiro a gasolina e não vai funcionar. Né? Eu não dou os ingredientes para aquilo funcionar, para dar ignição. Mas eu entendo, minha esposa tinha depressão, né? Então ela tinha já um patrimônio genético depressivo, tratava a depressão, tinha síndrome de borderline associada à depressão. Então, evidentemente, meu filho herdou esse patrimônio genético, teve alguns gatilhos e acabou ativando. Então eu vejo que tudo, se a Bíblia diz que tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo. Então eu cheguei a pensar nisso, pensei bastante, orei, falei com Deus. Eu vejo. Você teve alguma revelação? O que eu senti de Deus foi que realmente Deus trouxe um livramento. Talvez meu filho fosse sofrer mais. Entendi. Né? Porque eu vejo casos que chegam até mim hoje, pessoas que aparentemente são curadas, num quadro depressivo, especialmente se tem a ideação suicida associada, né? E aparentemente ficam bem 5 anos. De repente, com 25 anos se mata, sem porque motivo não foi nenhum. Realmente... porque está lá dentro ainda, está lá dentro. Então poderia ser pior, né? Então eu falei, ok, Deus livrou ele da dor, eu vi quanto ele sofreu, sabe? Porque a depressão é um câncer na alma, você não enxerga, né? Mas está lá. Corroendo. Está corroendo. Então ele estava sofrendo muito, eu sabia que ele estava sofrendo muito. E eu vejo ali como um livramento de Deus, Deus permitiu, que te livrou a dor dele. Com a minha esposa também, ela sofreu muito e ela morreu da maneira que ela pediu para Deus. Ela foi dormir e acordou no céu. Né? Então aquilo nunca trouxe nada assim para mim pensando, puxa, eu fui retalhado, né? Não, porque minha fé não foi abalada, eu continuo sendo abençoado por Deus, eu vivo pela fé literalmente há 24 anos. Não tenho salário, 13º, tenho os livros, mas ninguém vive de livro no Brasil, o royalty é pífio, vivo de ofertas voluntárias, não cobro valor, dízimo, trízimo, nada, não vendo nenhuma porcaria ungida. Então Deus manda o suficiente para mim e tá tudo bem, já passei necessidade, eu já entendo. Eu vejo na Bíblia Paulo falando, passei necessidade, tive abundância e tal, eu entendo que é isso. Literalmente passei fome, tive busca e apreensão do carro, cortou luz, cortou telefone, né? Então passei por muitas dificuldades, assim. Mas depois, né, acho que eu aprendi nisso a depender de Deus. Né, porque as pessoas não te ajudam, tinham medo de chegar perto de mim, deve ser retaliação, tal, né, vai ricochetear a maldição em mim. E existe isso? Isso é possível ou não? Deus não permite isso? Olha, eu acho que se alguma pessoa se não tivesse uma vida genuína com Deus e, sei lá, fosse me socorrer no momento de dificuldade, ela seria retalhada, seria eliminada. Então, quando eu morava no Vale da Bênção, em Araçariguama, eu fui muito atacado ali, aconteceu tudo, assim, as coisas iam de mal a pior. Sim. Mas a minha fé não foi abalada, porque tinha um local lá, que era uma casinha de oração, e às vezes eu ia com a minha esposa lá de madrugada orar. Né? Orar, falava com Deus, e era eu e Deus, eu, minha esposa e Deus, né? E ali eu aprendi a depender dele, não depender das pessoas. Hoje eu faço muito mais empatia. Quando eu vejo alguém que está passando uma dificuldade, está sofrendo, está precisando de um medicamento, uma compra de mercado, um curso para profissionalizar alguma coisa, sempre que eu pude eu investi. Eu nunca me senti digno de usar recursos que Deus me deu somente em meu benefício. Paguei minhas contas, tá ok. Sobrou, eu vou investir em vidas. Faltou, dobro o joelho. E assim tem sido. Né? Melhor dar do que receber. Eu aprendi isso na minha vida. Fala galera, canal começando agora. Dá essa moral aí, eu sei que é chato pedir isso, mas preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve aí, valeu, tchau.